Então, nessa aula, eu vou estar te mostrando aqui o controle que a gente usa para poder conseguir exibir relatórios e, no caso, outras impressões. Nesse exemplo, uma ficha, por exemplo. Então, eu vou fechar aqui no controle no Visual Studio. Então, aqui dentro da nossa pasta de relatórios, vamos clicar com o botão direito, adicionar um novo item. E esse item, aqui na caixa de nomes aqui, ó, você pode pesquisar relatório, ou então, se o seu Visual Studio não estiver em português, você pesquisa por report, que significa relatório. Deixa eu pegar aqui, ó, relatório. Você vai pegar esse aqui, ó, esse primeiro, ó, o tipo dele é RDLC. Aí você coloca aqui o nome que você quer. Eu vou colocar relatório, R maiúsculo aqui, e vou colocar relatório pessoa. Ou então vou colocar pessoa relatório, porque aí depois vai ficar mais fácil na hora da gente achar esses arquivos, né? Iniciando com o nome da tabela. Então vou aqui em adicionar, ele vai vir aqui, ó, vai te perguntar se você deseja confiar na criação desse arquivo. Eu vou colocar aqui que sim. E ele vai demorar um pouquinho aqui fazendo o processo de adição e ele vai vir dessa forma aqui, ó. Nessa aula aqui eu vou só fazer uma apresentaçãozinha básica e depois, à medida que a gente for usando, eu vou te explicando passo a passo. Ele vem aqui, ó, fica dessa forma aqui, tá? RDLC é o arquivo. E aqui é como se fosse a sua página. Você vai ter que colocar os elementos aqui, todos eles manualmente, todo o layout você vai ter que fazer manualmente. Clicando com o botão direito, você tem aqui a opção de inserir. E você tem diversos controles aqui, ó. Você pode inserir muita coisa aqui para deixar o seu relatório ou a sua impressão bem bacana. Eu não trabalho e não vou te mostrar todos. Eu trabalho mais com tabela, com caixa de texto, com linha, com retângulo, imagem. Eu nunca trabalhei com gráfico, não sei se eu vou fazer. Esse mapa, barra de dados, mini gráfico, indicador, isso daqui eu nunca trabalhei. Então eu vou te mostrar a princípio que eu já trabalhei, é o que eu sei, ok? Com esse controle selecionado, você vem aqui em cima, ó, em relatório, e você vem em propriedade do relatório. Aqui você consegue configurar se ele vai ser no formato de retrato, se vai ser no formato de paisagem, o tipo de papel que você quer. Ó, aqui é onde você vai configurar o seu papel, tá? Lá na empresa onde eu trabalho, a gente tem uma impressora que imprime um papel personalizado. Ele não é do tamanho de um A4. Então aqui, ó, você consegue digitar as larguras que você quer no seu papel, ok? Vai ficar a seu critério essa parte. Seu papel tem lá, por exemplo, olha só. Imagina que o seu papel ele tem 20 centímetros de largura. De um lado, do outro ele tem 20 centímetros. Você vai descontar a margem que você deixar para a esquerda e a margem que você deixar para a direita, certo? Então, no caso, o seu papel ele vai ter 20 centímetros. Só que você vai ter um espaço utilizável de 16, porque seriam 2 para cada lado de margem. Essa margem aqui você também consegue ajustar ela, ó, diminuir e aumentar tanto para baixo quanto para cima, ok? Deixa eu ver mais o que a gente pode estar fazendo aqui. Referências, variáveis. Acho que é só mesmo essa parte aqui da configuração da página. Eu vou deixar aqui no formato retrato mesmo. Vou pegar aqui o formato A4. Eu vou deixar aqui as duas bordas deixar o padrão, né? Aí você tem que fazer o quê? Configura o seu controle, manda imprimir, salva ele em PDF para você ver como que vai ficar. E aí você vai ajustando esses detalhes de acordo com o que você precisa, porque cada impressão ela vai ter as suas peculiaridades. Eu vou vir aqui, ó, vou inserir um controle caixa de texto, vou posicionar ele aqui em cima, aumentar um pouco aqui o tamanho dele. E vou dar aqui um F4. Na verdade, nem precisava do F4. É só você clicar aqui dentro. Eu vou escrever relatório de pessoas. Vou selecionar ele. Vou vir aqui no alinhamento, colocar no centro. Vou colocar negrito. Ó. Aqui em cima tem as opções que você pode utilizar no seu texto. Vou colocar aqui negrito. O texto aqui, ó, a fonte, você pode abrir, escolher a fonte que você quiser. E o tamanho também, você pode colocar aí o tamanho que você quiser. Então, com isso, a gente já tem o nosso primeiro elemento. Agora, como que a gente faz para poder imprimir isso aqui?
Primeira coisa, você vai ter que vir aqui no seu... Eu vou colocar dentro do módulo geral, da minha classe geral, vou colocar aqui. E aqui no final eu vou copiar, ó, no finalzinho aqui. Deixa eu fechar esse sinal de menos aqui para eu saber exatamente aonde que é, ó. Aqui. Eu tenho aqui um arquivo que você vai poder baixar aí também. Deixa eu ver se ele está aqui. Na verdade, ele não está aqui, não. Eu vou ter que achar. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Eu coloco ele para você... Ó, função imprimir, tá? Eu vou salvar ele dentro da pasta do projeto, dentro da pasta do sistema para você conseguir baixar. Vou dar aqui um F12, ok? E já vou colocar ele aqui dentro da pasta do curso. Porque essa função, na verdade, eu ia desenvolver ela... Deixa eu só salvar ela aqui que eu continuo falando, ó. Dentro da pasta do curso, ó, cursos... Curso aqui, sistema completo em C#. Tá aqui dentro, ó, função imprimir. Essa função eu ia criar ela lá no módulo anterior, que seria, no caso, a criação do framework. Só que eu acabei esquecendo. Então, ó, os name system que você precisa são esses aqui. Copia eles, Ctrl C. Vai lá em cima e cola. No nosso caso aqui, ó, o System Windows Form a gente pode apagar, porque já tem ali em cima. E agora você vem na função, copia ela todinha do jeito que está aqui. Dá um Ctrl C, volta aqui embaixo e dá um Ctrl V. Eu não vou explicar nada sobre essa função, tá? Porque é uma função que eu nunca estudei ela. Eu simplesmente, quando eu precisei, eu acho que há uns 10 anos atrás, eu achei um site na internet que tinha os códigos. Eu baixei ele, fiz as adaptações do jeito que eu queria, tá bom? Essa função aqui, eu vou chamar ela de imprimir PDF. Por que eu vou colocar imprimir PDF? Porque com essa mesma função, a gente só trocar uma pequena configuraçãozinha, a gente consegue salvar esse arquivo no formato de uma planilha do Excel, tá bom? Quando a gente for fazer isso, eu te ensino como fazer. Então agora, para a gente usar essa nossa função, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos vir aqui no menu. Você vai precisar de vir na caixa de ferramentas. Você vai precisar colocar um controle Report Viewer. Você coloca ele aqui. Aí o que você vai fazer? Ele tem aqui, ó, essa caixinha aqui. Quando você seleciona ele, acabei inserindo outro. Deixa eu apagar esse daqui. Seleciona ele, vai ter essa caixinha. Você vem aqui, ó, em Choose Report, ou seja, carregar o relatório. Você abre e escolhe qual é o relatório que você quer utilizar. Nesse caso, vai ser o Pessoa Relatório. A gente só tem um. Automaticamente, ele já vai aparecer aqui, ó, quando a gente executar. Quer ver? Vamos dar o F5 para executar. E esse controle, depois, a gente vai alterar a propriedade visível dele para ele não aparecer. Ó. Aqui ele está dando um erro. Deixa eu clicar aqui em não. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Tá, eu vou dar 2 cliques aqui. Aqui, ó, no... Isso aqui, eu estava testando aqui na aula anterior. Ah, não. Isso aqui é porque quando eu inseri, toda vez que você insere um Report Viewer... Você inseriu, eu inseri um aqui, tá? Depois eu inseri outro acidentalmente. Toda vez que você insere um Report Viewer, ele coloca essa linha de código no formulário. Então, isso aqui vai ser uma regra. Toda vez que você inserir um controle Report Viewer, que é esse daqui, você vem aqui, dá 2 cliques no seu formulário e apaga essas linhas aqui, ó, que ele gera de forma automática. Por quê? Quando você abrir o formulário, ele vai tentar atualizar o seu reporte. E não precisa disso. A gente só vai atualizar o Report Viewer na hora que for imprimir, tá bom? Continuando agora, vamos executar. Você vai ver que não vai aparecer nada no nosso report, porque o formulário, eu tirei o código que faz a atualização, ó. Vou abrir aqui. E aqui está o nosso report, sem nada, porque ele não foi atualizado. O que eu tenho que fazer então? Na hora que eu clicar nesse botão, eu vou chamar a minha função imprimir. Vou dizer que eu quero imprimir os dados que estão nesse controle aqui. Então, vamos lá. Fechar aqui. Eu vou vir aqui no clique do botão relatório. Eu vou dar 2 cliques. Eu vou chamar a função imprimir PDF que está lá no módulo geral. Ó. O que você vai ter que passar como parâmetro? Primeiro, o Report Viewer. No nosso caso, o nome desse Report Viewer aqui, ó, é Report Viewer 1. Vamos colocar RP, no caso de report, e vamos colocar relatório. A gente vai saber que esse Report Viewer é para o relatório e depois a gente vai ter um outro para a ficha, ok?
Você pode, inclusive, ó, deixar ele bem pequenininho aqui. Pressiona F4, altera a propriedade visível dele para falso. Dessa forma, ele não vai aparecer quando a gente executar o projeto. Continuando, vamos dar 2 cliques aqui. Eu tenho, então, que passar 2 parâmetros. Primeiro é o report view, então eu vou passar aqui, ó. Relatório, como que eu coloquei lá? RP relatório, vírgula. Depois você vai passar o nome do arquivo que você quer salvar. Então vamos lá, vou colocar relatório pessoa, só isso aqui, dessa forma. Vamos então dar um F5 para executar. Você vai ver que quando a gente clicar no botão de relatório, ele vai abrir o PDF com essas configurações que a gente fez. Ó. Cliquei, ele vai demorar um pouquinho, né? Mas ele logo vai abrir o seu PDF aí do jeito que você fez lá. Ó. Por enquanto, ele não tem nada ainda. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que configurar ele, deixar do jeitinho que você quiser e tal, e depois você chamar a função de imprimir. O que acontece? Dessa forma aqui, ele vai salvar o arquivo na pasta raiz. Olha só, você vem aqui em gerenciador de soluções, aqui no canto, ó, procura essa opção, clica. Agora você clica em cima da solução, botão direito, e escolhe aqui, ó, abrir pasta no gerenciador de arquivos. Dentro da sua pasta de soluções, você entra no seu projeto. No meu caso, o projeto é o Setup. Depois você entra em BIM, depois você entra em Debug. A sua aplicação, ó, tudo relacionado à sua aplicação, já pronta, já finalizada, está aqui. Aqui você tem um arquivo, ó, relatório pessoa. Se você abrir ele, é o mesmo arquivo que a gente gerou agora há pouco. Eu vou te mostrar, né, no decorrer do curso como salvar isso com nomes separados em outros locais, mas por enquanto eu vou deixar aqui, tá bom? Agora o que a gente vai ter que fazer? Ó? Vou parar aqui o código, acho que já está reparado. A gente vai ter que fazer, né, a criação, o layout do nosso relatório. Eu vou começar a explicar isso para você a partir das próximas aulas.